Hoje eu trago um livro falando sobre o casamento. Eu estou falando dessa obra. Esse aqui, leitor, é o Casamento Blindado. O autor é o Renato e a Cristiane Cardoso. E tem um prefácio bem interessante aqui, leitor, que é do Oscar Schmidt. Todo mundo conhece, né? O jogador de basquete, famosão. Esse livro, O Casamento Blindado, O Seu Casamento é a Prova do Divórcio, ele traz várias orientações falando sobre o casamento, sobre o relacionamento de um homem e uma mulher. É interessante ressalvar, leitor, que essa obra é à luz da Bíblia. Os autores, eles são evangélicos, portanto, a obra, ela permeia essa seara. Não estou falando aqui, leitor de religião, não estou falando nada disso. A obra é relacionada à fé cristã. Então, para nós cristãos, o casamento, leitor, ele é uma aliança com Deus. Para deixar bem claro, a obra ela fala nessa questão de casamento. Não que não vá ser proveitoso para uma pessoa que não é religiosa, para a pessoa que não é um evangélico, que não tem a mesma fé que nós. Ele fala sobre sexo, ele fala sobre a diferença entre homem e mulher, ele fala sobre como devemos ser flexíveis, sobre a arte de resolver problemas, a arte de ouvir o outro. Quando a gente se une a uma outra pessoa, nós trazemos uma bagagem. Então, assim, eu tenho a minha educação, eu fui criada de uma determinada forma, por uma determinada família, eu tive conhecimentos, experiências diferentes. Na maioria das vezes, isso não é levado em conta e acaba trazendo muitos problemas. A questão aparentemente é resolvida no namoro. Então, às vezes, tem gente que namora há muitos anos, até porque para conhecer o seu futuro ou futura esposa. Mas não é isso que acontece. A obra traz essas orientações, que é bastante louvável. Você conhecer o histórico de quem você ama e de quem você vai casar, porque o amor é extremamente importante. Mas se não sabe o histórico dessa pessoa, como ela foi criada, quais foram a experiência que ela teve, quais os traumas que ela teve, por isso que é bom conversar muito, você saber as experiências, as vivências, os gostos da pessoa que você ama. A maioria das pessoas não conversa e só briga, só briga, só briga. Então, isso não resolve as questões. Por isso, tem um capítulo falando sobre a arte de resolver problemas, a arte de se relacionar com o outro. Outra coisa também bacana, bastante interessante na obra, leitor, é você se autoconhecer. Então, quando eu me conheço, fica mais fácil eu lidar com o outro. Sem contar que homem e mulher é diferente. Então, o ser masculino e o ser feminino são extremamente diferentes. As diferenças também deverão ser observadas no casamento. Essa questão de você achar que o outro que o outro pode descobrir o que você quer, que o outro ele não tem bolinha de cristal, leitor. Se eu não falar o que eu estou sentindo, se eu não falar o que eu penso, ele não vai saber. Então, a obra ela traz orientações para quando casar ou pensar em ter um relacionamento, convivência conjugal, saber se delinear nesse caminho que é o casamento. Outra observação interessante da obra também é a analogia que ele faz entre o casamento e uma empresa. A empresa, você tem planejamento, você tem objetivos, você tem metas, sabe? Na empresa, você não vai brigando com o seu chefe, mesmo porque você vai ser demitido. Então, no casamento, nem tudo você vai brigar com o seu esposo, com a sua esposa. Você vai tentar ouvi-lo, você vai tentar conversar com ele. Essa questão que eu vi bastante na obra, leitor, é de conversar, é de ouvir o outro. O que falta mais nas pessoas é ouvir. Então, assim, essa questão de imposição, de impor o que eu quero para o outro. E, de repente, leitor, o que eu quero não é bom para nós dois, porque quando você casa, são dois. Quando você se casa, eu e o outro. E nós dois nos tornamos um, como Deus diz na palavra, se torna uma só carne. Então, você tem que pensar nesse sentido, que o que eu posso, o que eu fizer vai prejudicar o meu companheiro.
o que ele fizer também pode me prejudicar, ou então causar benefício para nós dois. É isso que a gente tem que pensar. Eu vi uma outra pessoa ficar falando sobre casamento e divórcio, e no início ela disse que não estava fazendo uma crítica, mas quando você continua a ouvi-la, você vê que sim, ela está fazendo uma crítica e que ela não conhece as escrituras nesse sentido do divórcio. Essa pessoa fez bastante críticas nesse sentido, falando em relação à Bíblia, falando em relação a esse sentido da fé cristã que é abominável o divórcio. Eu penso da seguinte forma: o que começa certo, dá certo. Então, se você faz à luz à luz da fé cristã, à luz da fé, à luz da sua fé, você, como a obra está dizendo, não tem por que não dar certo, leitor. O que começa certo, termina certo. Essa pessoa, infelizmente, não foi feliz, porque a Bíblia não está dizendo para você manter um casamento de extremo sofrimento, de violência doméstica, de várias situações que a gente vê, de inclusive até a forma mais cruel de separação. Não é isso que ele está dizendo, não é nesse sentido. Mesmo porque quando você tem Deus na sua vida, nem chega a isso, né, leitor? Então, lá, lógico, todo mundo tem problemas, você tem lá várias situações. Mas quando Deus está presente no seu casamento, tudo se resolve. Claro, você vai passar tormentas, você vai passar várias situações, porque são duas pessoas diferentes, mas tudo é resolvido. Outra coisa também interessante, leitor, que não foi citado no livro, às vezes a gente não percebe que tem espíritos nocivos que estão atrapalhando o seu casamento, atrapalhando o seu relacionamento. Às vezes até pessoas próximas, manipuladas por esses espíritos para atrapalhar o seu casamento, e você dá ouvido a esse tipo de coisa. Como eu disse, o livro fala sobre diálogos abertos, você ter diálogos sem julgamentos, sabe? Você primeiro ouvir o outro, depois você fazer uma análise e entrar num acordo com o seu cônjuge. Porque afinal não foi a pessoa que você escolheu, não foi a pessoa que você ama, que você pediu para Deus, traga para minha vida, abençoa o meu casamento, abençoa a minha família, não foi isso que você pediu? Então, é essa a questão. O livro ele traz várias orientações, inclusive, leitor, os autores eles têm um programa que é a Escola do Amor, discutem os relacionamentos, qual a melhor forma de manter o seu casamento. O casamento visa o quê? O amor, a afeição, o companheirismo. Isso é importante. Ele fala sobre a honestidade no casamento. Quando não há fidelidade, não há honestidade, não há, sabe, diálogo, não tem como continuar uma união dessa forma. Nesse sentido, o livro é bastante rico e bastante louvável. É isso, gente. Esse livro maravilhoso, esse livro interessantíssimo que eu trago para vocês hoje. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Tchau, tchau e até o próximo livro.